Deus ele pode virar a área familiar, Deus ele pode virar a área de saúde, a sua área emocional, Deus ele pode virar a sua área ministerial, Deus ele pode tudo. E eu queria, hoje nós falamos aqui no louvor, nós cantamos que o teu perfeito amor não nos deixará voltar atrás. Diga para a pessoa que está do seu lado assim, olhe para ela com fé, acelera aí com fé, vai. Diz assim, ó, para trás, irmão, nem para pegar impulso. Eu vou, a partir desses 3 dias, acelerar para o meu futuro, rumo àquilo que Deus tem para me entregar. Eu não abro mão de nada, e você também não, amém? Aplauda o Senhor nessa manhã em nome de Jesus. Deus é bom. Como é bom estar com você nessa manhã. Eu creio que é uma manhã profética. Nós continuaremos falando de algo que nos impulsionará a acelerar o nosso destino. Nós desde sexta nós estamos aqui com o presbítero Rodney na sexta, o presbítero Bertônio ontem, e foram 2 dias impactantes. Deus ele tem derramado palavras, tem derramado direcionamentos, acima de tudo tem dado ordens nas regiões celestiais, como o presbítero Bertônio falou ontem, ao nosso respeito. E ele tem nos impulsionado ao nosso destino. Nós aprendemos com os presbíteros que nós precisamos alinhar o nosso tempo com o tempo de Deus. Que nós precisamos estar na rota que Deus tem para nós agora. Nós aprendemos com os presbíteros Tony e Rodney que acessos estão sendo criados, que está acessível, que está ao nosso alcance, não está longe de você. Nós aprendemos ontem profeticamente que o destino dessa igreja está acelerando. Então, olha para o irmão que está do teu lado aí de novo e diz assim, ó, ei irmão, aperta o cinto. Coloca o cinto, aquele cinto de 4 pontas, porque nós estamos acelerando e a aceleração vai ser ainda maior, em nome de Jesus, amém? Vimos profeticamente que os céus estão abertos sobre nós e eu creio nessa verdade. Então nós precisamos acelerar para o nosso destino, porque além de tudo isso, quando nós aceleramos para o nosso destino, nós entendemos que é uma questão de mordomia. Deus ele te entregou e ele me entregou tempo. E o tempo ele será para nós investirmos. Um dia Deus nos cobrará cada segundo que ele nos entregou. Por isso que nós não podemos perder tempo, por isso que nós precisamos acelerar. Eu creio e declaro sobre a mim e sua vida que 2022 será não será um ano de tempo desperdiçado, mas será um ano de investimento de tempo. Cada segundo das nossas vidas serão para honrar e engrandecer o nome de Jesus e alcançar as pessoas. Vamos ler o que está lá em João 4,35. Diz assim, ó. Vocês não dizem? Daqui a 4 meses haverá a colheita. Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles já estão maduros para a colheita. Jesus nos mostra que muitas vezes existe um delay entre a visão celestial, a visão de Deus e a nossa visão. Os discípulos, ele estava ensinando que para eles ainda haviam 4 meses pela frente. Mas Jesus olha e diz assim, ó, ei, enxerga como eu enxergo, vê como eu vejo. A colheita já é hoje, a colheita é agora. Você não vai colher, você não vai olhar e dizer assim, eu vou daqui a 2, 3 anos decolar para o meu destino ministerial, eu vou daqui a 2, 3 anos decolar na minha família, ser um diferencial. Não, é agora, é hoje. O pastor Rick Warren, ele diz assim, ó, a melhor definição de amor é o tempo, e o tempo é agora. O tempo que nós temos para investir, o tempo que nós temos para entregar é agora. E a pergunta que eu queria fazer para o nosso coração nessa manhã, o que nós estamos fazendo com o nosso agora? Nós caminhamos com o agora, trazendo experiências que nós vivemos, trazendo experiências que nós passamos, experiências como nós vimos nesses testemunhos que fortalecem a nossa fé, fortalecem o nosso caráter, fortalecem o nosso cristianismo. E nós também vivemos o nosso agora, olhando fixamente com a esperança no destino que Deus preparou para nós.
Você nasceu para muito mais do que pagar boletos, pagar contas, acordar de manhã e trabalhar. Você nasceu com um destino e um propósito divino. Você nasceu com um destino e um propósito divino. Assim você tem que acelerar para cumprir o seu chamado. 2 Coríntios 9,6 diz assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, colherá fartamente. O que você tem semeado? Como você tem olhado para o seu ano de 2022? Como você tem olhado para esses 3 dias que podem mudar o seu futuro? O que você tem? Qual foi a sua oração nesses 2 dias, nesse terceiro dia que nós estamos? Qual é a sua oração? Qual é a sua plantação? Serão mais 365 dias que se repetirão e você permanecerá no mesmo lugar? Em nome de Jesus eu creio que não. Em nome de Jesus eu vejo Deus fazendo todos nós aqui entendermos que 2022 será um ano onde nós pisaremos no acelerador, onde nós colocaremos o nosso alvo, o nosso destino, e nós correremos em direção a Ele, como quem olha e diz assim: Senhor, eu não abro mão mais de nenhum segundo que o Senhor tem para mim. Eu vou acelerar, eu vou pisar. Sabe por que isso é importante? Porque o nosso propósito, ele é nosso. Existem vidas, existem situações, existem pessoas que só serão alcançadas por mim e por você. E quando muitas vezes nós dizemos assim, e às vezes temos até a desculpa perfeita e dizemos assim: Senhor, eu vou passar um ano só recebendo. Eu vou passar um ano só recebendo aquilo que o Senhor tem para mim. Eu estou traumatizado, eu vou sentar, eu quero... Você desacelera, você para. Naquele ano, pessoas que poderiam ser alcançadas por você deixaram de ser alcançadas. E é por isso que nós temos que entender o quanto o nosso tempo é importante. O quanto viver o nosso propósito para hoje, para agora é importante. O seu propósito não é para ser vivido daqui a um ano. O seu propósito não é para ser vivido daqui a meses. O seu propósito é para ser vivido hoje. Quando você sair por esses portões, for enviado, se você for almoçar, for a sua família, o seu propósito é lá. Como o presbítero Bertoni falou aqui ontem à noite, há um tempo de colheita e nós estamos sendo enviados para esse tempo. Os dias estão sendo acelerados e nós precisamos estar atentos a isso. Quantos de nós não dizemos, às vezes, olhamos um para o outro e dizemos assim: meu Deus, 2021 acabou. Você percebe que os dias eles estão sendo acelerados. E se você não acelerar junto, você perderá a oportunidade de Deus. Diga para quem está do seu lado assim, ó: você não tem tempo a perder. 2022, o seu futuro, ele já te espera. E depois desses dias proféticos, desses 3 dias proféticos, eu e você, nós estamos correndo para lá, rumo ao alvo e ao propósito que Deus tem para nós, em nome de Jesus, amém? Nós precisamos entender os acessos liberados no reino espiritual, e nessa manhã Deus quer nos dar força suficiente para nós acelerarmos e chegarmos ao nosso destino. Josué 1,9 diz assim: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Nós precisamos ter coragem para vencer o medo e a dúvida. Nós precisamos ter coragem para olharmos para o que Deus nos direciona e encararmos isso com fé, com força. Romanos 8, 35 e 36 diz assim: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Quando lemos essa palavra, é uma palavra forte. Só que para nossa esperança, Romanos 8, 35 e 36 não acaba, porque Romanos 8, 37 diz: mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, pelo meio daquele que nos amou. Amém? Nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Você é mais que vencedor em Cristo. E aí eu queria que você se fizesse essa pergunta nessa manhã: qual a vitória que eu quero? Qual é a vitória que você quer? Qual a vitória? Se Jesus te olhasse hoje e te perguntasse qual a vitória que você deseja, o que você diria? Essa vitória que você pensou agora, ela passa por atitudes.
Passa por atitudes suas. Passa por atitudes suas de entender e olhar para o Senhor, olhar para você e dizer assim: eu preciso ter força para acelerar para aquilo que Deus tem para mim. Não é fácil, sabe por quê? Porque exige que você se movimente, exige que você tenha força, constância, aceleração. Eu gosto muito de astronomia e a estação espacial, ela orbita a Terra e ela precisa ter uma altura constante e uma aceleração constante para que ela nem escape e ela não caia. Nós precisamos orbitar a vontade de Deus dessa maneira. Nós precisamos ter uma aceleração constante, ter uma constância no reino de Deus, para que nós não caiamos, não paramos e também não escapemos da vontade dEle. Para que nós orbitemos a vontade de Deus e cumpramos tudo aquilo que Ele tem para nós. E eu creio que em nome de Jesus, isso acontecerá com todos nós em 2022. Viktor Frankl diz assim: quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar nós mesmos. Se você não pode mudar a situação sozinho mais do que talvez que você já tentou de tudo e não conseguiu mudar, hoje é uma manhã que Deus diz assim: é hora de mudar você. Muitas situações que te prendem, que fazem você olhar para o passado, impedem você de acelerar, às vezes até mesmo de crer. Nós somos chamados em Cristo. Nós lemos aqui que nós somos mais que vencedores. E nós somos chamados em Jesus para vencer todas essas coisas. Hebreus 12, versículo 1, parte B, diz assim: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos a carreira que nos foi proposta. Hoje é uma manhã de limpar toda a sujeira da sua pista. Hoje é a manhã de limpar tudo aquilo que tem te segurado, para que você possa decolar rumo ao destino que Deus tem para você. Quando nós vemos uma corrida de Fórmula 1, a gente vê que a pista ela tem um traçado onde os carros passam e tem o lado da sujeira. Hoje é dia de você andar pelo traçado, pela vontade de Deus, por onde Deus quer que você vá, para que você possa ter a dinâmica, a aceleração suficiente para chegar onde Deus quer que você chegue. E sabe quem nos dá força para isso? Jesus. 2 Coríntios 12, 9a diz assim, ó: mas ele disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Queria te fazer uma pergunta e você responde para você mesmo nessa manhã. Você está fraco? Você se sente fraco? Você sente que não tem força suficiente? Pois eu tenho uma novidade que não é tão nova assim. Há poder de Deus disponível aqui nessa manhã para nós. Há poder de Deus para nos encher, para nos capacitar, para nos dar força, para que nós possamos, em nome de Jesus, sair daqui abastecidos, para vivermos tudo que Deus tem para nós. O pastor Marcelo Cruz diz assim no seu livro Acelere o Seu Destino: o processo é tão importante quanto o destino. É durante o processo que nós criamos a força, a musculatura capaz de suportar qualquer situação. Romanos 8:8 diz: considero que nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados à glória que um dia nos será revelada. Não olhemos para o que temos passado nesse tempo, e nós não menosprezamos o que passamos. Sabemos que é difícil muitas vezes. Sabemos que muitas vezes você passar por uma crise de saúde emocional, por uma crise de saúde física, num tempo tão difícil que temos vivido, não é fácil. Mas nós não podemos olhar para isso. Não olhemos para o que temos passado, porque tudo faz parte do processo de Deus para nos revelar o nosso verdadeiro destino. Nós precisamos fugir das desculpas. Nós ouvimos testemunhos nesses dias que nos dão coragem para olharmos e dizer assim, ó: essa situação que eu mesmo tenho acreditado que é o que tem me prendido, não pode me prender. Porque se Deus fez na vida da Jennifer, do Vladinei, da Cristiane, do David, da Paula, da família deles, Ele é capaz de fazer com nós, amém? Então fuja das desculpas. Você hoje vai mudar, porque você mesmo vai olhar e assumir a responsabilidade. Benjamin Franklin diz: pessoas que são boas em arrumar desculpas raramente são boas em qualquer outra coisa. Não seja bom nas desculpas. Não seja aquele cara que sempre acha uma desculpa para tudo. Porque o problema da desculpa
é que você gasta mais energia para arrumar uma desculpa e ela é sempre maior do que para arrumar uma saída. A energia que você gasta para arrumar uma desculpa é sempre maior do que a energia que você vai gastar para arrumar uma saída. Quando você arruma uma desculpa, você muitas vezes conta uma mentira ou algo que não é para você mesmo, você sabe que não é real, e aí para subsidiar aquilo você vai contando. Isso não tem fim. A energia que Deus quer que você gaste nessa manhã é uma energia que vai te dar força para arrumar uma saída que vai te impulsionar a viver o destino que Ele tem para você. Eu queria que você lesse comigo Mateus 14, do 15 ao 21. Diz assim a palavra de Deus: ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora toda a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir. Dê-lhes vocês algo para comer. Eles lhes disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse: tragam-nos para mim. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços do que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Senhor, está aí a Tua palavra e nós cremos que ela é suficiente para nos transformar. Eu te peço que o meu irmão que está aqui nessa manhã, abra o coração dele e dê livre acesso a tudo que o Senhor tem para nos falar. Nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós no ano que virá, nos anos que virão, e nós cremos que tudo isso passa por nós. Que o Senhor acesse a mente, o coração de cada um de nós que estamos aqui nessa noite, para que nós possamos, em nome de Jesus, correr, acelerar rumo ao nosso destino. Para você ter força e acelerar para o seu destino, você precisa encarar os fatos com os olhos da fé. Versículo 15 diz assim: ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Tem uma frase de um pastor que nós amamos muito, que diz assim, pastor Atler Moreira diz assim, uma vida sem fé é infinitamente mais difícil. Encarar a vida e os fatos que acontecem conosco com os olhos da fé é decidirmos fugir das soluções rápidas. É decidirmos fugir das soluções fast food. Nós vivemos numa geração que troca de casamento, troca de igreja, troca de amigos, como quem troca de roupa. Nós vivemos uma geração que não decide passar por processos de transformação. No versículo 15, os discípulos querem fugir da responsabilidade. Eles olham para Jesus e dizem assim, nós estamos num lugar que não tem nada. Tem uma multidão aí. Manda eles saírem, manda eles irem embora. Era o mais fácil e o mais rápido seria realmente mandar a multidão embora e não se resolver com a solução do problema, não se envolver com a solução do problema. Porque sem fé nós sempre iremos buscar atalhos mais rápidos. Mas Deus não tem para nós atalhos, Deus tem para nós um caminho. Deus, Ele não nos entrega, Ele não diz eu sou o atalho, a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quando nós enxergamos a vida com os olhos da fé, nós entendemos que as soluções elas são sim, sempre passam sim por um processo de transformação, por um processo que não é instantâneo. E nós precisamos viver esse processo. Com Jesus, você não resolverá as dificuldades que você tem passando e olhando para as soluções rápidas. Com Deus, precisamos aprender e decidir em fé, passarmos com Ele pelo processo e sermos tratados. Nós precisamos ser tratados pelo Senhor.
Nós precisamos ter disponibilidade de muitas vezes, mesmo com um processo dolorido, entregarmos tudo que nós temos, como foi falado aqui ontem, colocarmos tudo no altar e dizermos: Senhor, eu não quero mais dar desculpa, eu não quero mais ser a mesma pessoa, eu quero te entregar tudo e ser transformado, ainda que isso passe por um processo demorado, difícil, ainda que isso passe contra a minha vontade, talvez eu tenha que fazer aquilo que eu não queria, mas eu decido fazer isso. A solução está ao alcance daqueles que creem e se submetem à vontade de Jesus. Nós ouvimos testemunhos que nos ensinam que as viradas que queremos passam por processos difíceis e soluções demoradas. Nós ouvimos testemunhos que nos ensinam que muitas vezes, para Deus restaurar um casamento, Ele precisa te ensinar numa UTI de hospital. E eu não estou decretando que Ele precisará fazer isso comigo e com você, mas estou dizendo que, se acontecer, nós precisamos aprender com esse processo. Olharmos e dizer assim: Senhor, eu vou voltar, como a Cristiane disse aqui ontem, e eu acredito que todos nós que estávamos aqui choramos. Eu vou voltar e cuidar daquilo que o Senhor me deu. Eu vou voltar e cuidar daquilo que o Senhor tem para mim. Eu vou voltar e cuidar da minha família, dos meus filhos, do meu marido. Ela não olhou e disse assim, quando ela estava em casa: Senhor, me cura hoje. Eu não quero nem ir para o hospital, não. Eu quero ser curado hoje. Ela passou pelo processo, um processo duro, difícil, mas ela saiu desse processo entendendo quem ela era e quem Deus era. A solução está assim ao nosso alcance. Mas no final do processo, Deus nos entregará, em nome de Jesus, testemunhos de vitória. Eu já vejo aqui pela fé muitos de vocês em 2022, na semana da virada do ano que vem, daqui a 365 dias, testemunhando a vitória que Deus deu a você em 2022. Só que isso vai passar por um processo. Deus vai te ensinar, não será rápido necessariamente, e você, em nome de Jesus, vai se submeter. Amém? Quando olhamos para a vida de José, entendemos que José, para chegar ao propósito, ele passou por um processo demorado e dolorido. Foi traído pelos seus irmãos, foi vendido como escravo, foi traído pelas pessoas que ele conheceu no Egito. José, ele passou por situações que talvez, se os irmãos dele soubessem no início lá, quando ele falou que seria maior do que os irmãos não teriam invejado o processo que ele passaria. Só que José, ele entendeu as etapas do processo e passou com fé por todas elas. Entender as etapas do processo e passar com fé por elas é decidir que, mesmo na dor, mesmo com as dificuldades e mesmo com as vitórias, porque as vitórias também podem nos enganar, Deus não desperdiça nenhuma dessas etapas e você também não vai desperdiçar. Então, que em nome de Jesus você possa respeitar as etapas que você está vivendo, viver os processos ainda que eles sejam mais demorados, entregar tudo que você precisa entregar ao Senhor para ser mudado, ser tratado e poder, em nome de Jesus, alcançar aquilo que Ele tem para você. Quem não respeita as etapas do processo não vai chegar bem ao seu destino. Não queime etapas. Acelere, mantenha a constância, vá em direção ao seu destino, como nós falamos, para trás, nem para pegar impulso, mas respeite as etapas, viva todas elas. Fuja das soluções rápidas, não fuja da responsabilidade. A primeira pessoa que tem responsabilidade em mudar a sua própria vida é você mesmo. Então, que em nome de Jesus você entenda que você precisa passar pelas etapas dos processos que Deus tem para você. Para nós termos força e acelerarmos para o nosso destino, você precisa também calibrar o seu pensamento com os pensamentos do alto. Versículo 16 e 17 diz assim: respondeu-lhe Jesus: eles não precisam ir, dê-lhes vocês algo de comer. E eles lhes disse: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Os discípulos já andavam há tanto tempo com Jesus, viram Ele fazer milagres, viram Ele fazer maravilhas, e ainda assim eles tinham uma visão humana das situações. A resposta deles é clara, a resposta deles é uma resposta de escassez. Tudo que nós temos é 5 pães e 2 peixes. A
resposta deles é uma resposta de falta. Mas quando pensamos com o pensamento do alto, entendemos que o céu não é um ambiente de escassez. Entendemos que o pensamento do alto é um pensamento para nós, um pensamento de abundância. O pensamento do alto é um pensamento que nos entrega o entendimento de abundância. Talvez você olhe para a sua vida familiar hoje, talvez você olhe para o seu casamento, para a sua relação com seus filhos e enxergue falta, enxergue escassez, mas o pensamento de Deus para a sua casa, para a sua família, é um pensamento de abundância. Ele quer entrar no seu casamento, quer entrar na sua casa, quer entrar na sua família e colocar abundância. Porque o pensamento de Deus não é apenas manter você casado, não. O pensamento de Deus é restaurar teu casamento, restaurar tua família e fazer com que a tua família seja uma família que alcança outras famílias. Que o seu casamento seja um casamento que inspire outros casamentos. O céu, ele tem um pensamento de abundância para nós. Quando pensamos, você hoje pode estar olhando para o que você tem e achando que não é suficiente. Você enxerga escassez naquilo que você tem nas mãos. Mas quando você coloca à disposição de Jesus e pensa com Ele, como Ele, prepare-se, porque Ele fará com que aquilo que você tem, que parecia ser pouco, se transforme no combustível suficiente para você chegar. Jesus olha para os discípulos e diz: vocês vão dar a eles o que comer. Com Jesus você sempre caminhará na abundância. Pastor Marcelo Cruz diz: Jesus nunca despedirá as pessoas de mãos vazias. Hoje você não sairá daqui de mãos vazias. Hoje você sairá daqui com uma porção necessária para que o Espírito Santo ative o seu coração, ative a sua mente e você seja transformado. O Espírito Santo, ele vai ter acesso nesse momento ao seu coração, à sua mente, recalibrará o seu pensamento. Hoje é uma manhã de upgrade. Onde você via escassez, Deus vai te fazer enxergar fartura e abundância em nome de Jesus. Isaías 55:8 diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos os seus caminhos. 2022, Deus já preparou tudo e está aguardando nós chegarmos lá, porque Ele cumprirá em mim e em você os pensamentos dEle ao nosso respeito. E o nosso coração precisa nessa manhã estar alinhado com o que Deus pensa para nós. Colossenses 3:2 diz: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pense como Jesus pensa. Faça o que Jesus faria. E você, em nome de Jesus, vai sempre olhar para o que você está fazendo e dizer: eu estou prosperando. Porque nós aprendemos aqui que quem obedece, diz aí com mais força aí nessa manhã, quem obedece. Então tudo aquilo que Jesus colocar na nossa mente, no nosso coração, faça. Os cristãos que mais fizeram pelo Evangelho pensaram mais na eternidade do que nesse mundo. Pensaram mais com o pensamento do alto do que com o nosso pensamento. Eles foram capazes de entregar tudo. E eu não falo só tempo, dízimo, oferta. Eles foram capazes de entregar a própria vida. Então, o pensamento do alto para nós, ele é um pensamento de abundância. Não olhe com escassez para aquilo que Deus tem para a sua vida. Para você ter acesso e acelerar para o seu destino, elimine a tensão e assuma uma posição de governo. Não se deixe ficar escravizado porque você não decide resolver aquilo que precisa ser resolvido. Não seja escravo de uma situação. Jesus, ele, lá no versículo 18, ele diz assim: após ouvir os discípulos dizerem que tinham apenas 5 pães e 2 peixes, ele diz assim: tragam-nos para mim. Jesus olha para a situação e diz assim: eu vou resolver. A solução passa por você entender que você precisa eliminar a tensão, eliminar a falta de fé, eliminar os pensamentos humanos e olhar e dizer assim: eu vou resolver. O governo da minha vida está, acima de tudo, sendo governado por Deus, mas também pelas minhas decisões. O que nós estamos pendentes de resolver?
Você não pode entrar em 2022 sem resolver e sem assumir o governo da sua vida. Você não pode repetir um ciclo. Você tem que entrar em 2022 eliminando tudo aquilo que te atrapalha e dizendo: eu vou assumir a responsabilidade do governo da minha vida e eu vou avançar. O segredo, pastor Marcelo Cruz diz, o segredo está com quem você faz aquilo que faz. Se Jesus está com você por toda parte, há uma promessa de descanso para o seu coração. Jesus, ele é perfeito e ele nos entrega o entendimento de que, mesmo nas nossas fraquezas, mesmo nas nossas dificuldades, mesmo nas nossas dores, Ele está conosco. Nós dizemos muito, Ele não disse que iria ser fácil, mas Ele disse que estaria conosco. Assuma uma posição de governo. Assuma uma posição de entender que a mudança passa por você resolver pendências. Não deixe que pendências na sua vida continuem te escravizando porque você não se posiciona. Não deixe que o seu casamento, que a sua família, que a sua relação com as pessoas, com a sua igreja, com o seu ministério sejam a mesma desse ano porque você não se posiciona. Assuma uma posição de governo, traga o governo para suas mãos, coloque diante de Deus. Faça com que você direcione aquilo que você vai viver em 2022 também. Não olhe com escassez, mas olhe sim entendendo que tudo que nós temos é suficiente para Deus nos fazer chegar. Você pode dizer que já lutou e tentou várias vezes. Quantas vezes quando nós vamos aconselhar alguém, a pessoa diz assim: mas eu já fiz, eu já tentei, mas eu já passei por esse processo e não deu certo. Eu já tentei isso, eu já tentei aquilo e não deu certo. Mas uma nova atitude, ela é capaz de superar tentativas frustradas. Se você estiver disposto a sair dessa manhã daqui com uma nova atitude, você conseguirá superar todas as tentativas que você julga já terem sido frustradas. Se você sair daqui com uma atitude transformada nessa manhã, você vai conseguir superar tudo aquilo que Deus tem colocado para você superar. Substitua as velhas desculpas por uma nova atitude. Substitua aquilo que te prendia, aquilo que te fazia ficar preso por uma nova atitude. Pastor Andrei Alves diz assim: o problema não é onde você está, mas onde está posicionado o seu coração. Lúcifer caiu no céu, Adão e Eva caíram no jardim do Éden, mas Jesus resistiu no deserto. A atitude do nosso coração, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. A atitude do nosso coração precisa ser uma atitude de resistência. Quando o diabo chegar e dizer para nós assim: hoje o mais fácil é você acabar com isso, é você resolver, é você entregar essa situação e dizer: você já tentou várias vezes e não conseguiu resolver. Muitas vezes os casamentos são inundados por esse pensamento: é mais fácil você ir cada um para o seu lado e você terminar com esse sofrimento por aqui. Mas o que Jesus nos ensina é que se o nosso coração estiver posicionado no lugar correto, se nós existirmos, se nós sujeitarmos tudo aquilo que nós estamos vivendo a Deus, Ele fará nós existirmos, ainda que seja no deserto. Nós vimos que Lúcifer estava no céu e caiu. Adão e Eva estavam no jardim do Éden na presença de Deus e caíram. Mas Jesus, Ele foi capaz de resistir a todas as investidas do diabo, mesmo estando no deserto. Eu não sei qual é o deserto que você está vivendo. Eu não sei qual é o deserto que você pode viver. Mas ainda que você esteja no deserto, se o seu coração estiver posicionado no lugar certo, você vai resistir em nome de Jesus. Você vai conseguir olhar para Deus e dizer assim: a escassez, o deserto, a falta, ela não é capaz de me vencer. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando o diabo tentar te falar alguma coisa, quando o diabo tentar colocar alguma coisa no seu coração, manda Jesus ir atender. Diz assim: Senhor, vai lá e responde para ele por mim. Porque Jesus vai mandar ele sair de perto de você.
Resista, coloque em oração as suas dificuldades, coloque em oração aquilo que tem te colocado para baixo, que tem te feito desacelerar. Coloque em oração aquilo que tem segurado, impedido você de viver o seu destino. E eu tenho certeza que, como a palavra declara, o diabo ele não conseguirá resistir, ele vai fugir de você. Tudo que tem te impedido de avançar, sujeite a Deus hoje. Não saia daqui sem, no momento final da ministração, tudo que tem te impedido, tudo que você olha e diz assim, por causa disso eu ainda não estou conseguindo. Coloque em oração, sujeite a Deus, coloque no altar hoje, que eu tenho certeza que o diabo ele fugirá de você. Nós vemos lá em Marcos 5, do 24 ao 34, a história da mulher com fluxo de sangue. E ela já tinha tentado de tudo. Ela já tinha tentado médicos, ela já tinha investido tudo que ela tinha, ela não tinha conseguido o milagre dela. Ela podia olhar e dizer assim, eu já tentei várias vezes, eu já tentei de todas as formas. Mas quando ela escuta falar de Jesus, quando ela escuta falar o que Jesus estava fazendo, quando ela entende quem Jesus era, ela assume, ela elimina a tensão, tudo aquilo que impedia ela de enxergar. Ela assume uma posição de governo e diz assim, ó, se eu só tocar na orla do manto dele, eu serei curado. O presbítero falou ontem que muitas vezes a nossa falta de fé é enxergada por nós mesmos como um problema. Só que Jesus, ele olha e diz assim, ó, a fé de vocês, ela não precisa ser gigante. Se ela for do tamanho de um grão de mostarda, que é o menor grão que existe na natureza, ela será capaz de mover todos os montes que existem. Você vai olhar para o monte e dizer assim, sai daqui e vai para ali, e ele vai. Se a sua fé nessa manhã for do tamanho de um grão de mostarda, for do tamanho da fé daquela mulher do fluxo de sangue, você vai conseguir olhar para esse monte, para esse deserto que está no seu coração hoje e dizer, sai daqui e vai para ali, porque você está me impedindo de chegar ao meu destino, e eu vou acelerar, vou correr, vou olhar para o alvo, vou olhar para aquilo que Deus tem colocado no meu coração e vou acelerar rumo à vontade dele para a minha vida. Como é bom entender o quanto Jesus é capaz de transformar tudo. E em quarto, para nós já caminharmos para o final, para você ter força e acelerar para o seu destino, você precisa se preparar para o milagre. Prepare-se para o milagre, porque não é frase feita, não é algo que eu estou dizendo apenas para inundar o seu coração e deixar você sair aqui nessa manhã com o coração cheio de algo que vai apenas te emocionar. Prepare-se para o milagre, porque ele vai chegar. Lá nos versículos, no capítulo 19, dos versículos 15 ao 21, ele diz assim: e ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Jesus, ele tem uma atitude de pegar aquilo que nós temos, de aquilo que nós entregamos a ele, ele remete ao Pai, ele dá graças. Em seguida deu aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Jesus, ele vai pegar aquilo que você tem, aquilo que você vai deixar hoje no altar com ele. Ele vai entregar ao Pai, ele vai dar graças. E o milagre, ele vai acontecer não só na sua vida. Nessa manhã, Jesus, ele vai nos fazer entender que nós seremos agentes de milagres. Nós todos aqui somos discípulos de Jesus. E assim como ele naquele dia entregou aos seus discípulos e estes à multidão, ele nos entregará algo nessa manhã, que nós entregaremos à multidão que está aí fora. Nós seremos os agentes de milagres, para levarmos o milagre de Deus que vai passar não só pela nossa vida, mas pela vida das pessoas que estão lá fora. Esse ano de 2022,
Será um ano onde nós aceleraremos como nunca. E veremos o milagre se cumprir não só na nossa vida, mas na vida de todas as pessoas que nos cercam. Para realizar o milagre, Jesus tomou o que nós temos, tomou o que eles tinham e deu graças. Em seguida, mandou que os discípulos entregassem a multidão e os pães foram multiplicados. Eu imagino aqueles homens que entregaram 5 pães e 2 peixes para Jesus, de repente começam a pegar e entregam e começam a multiplicar e não falta, entrega. Eu imagino como aqueles homens devem ter ficado. Eu imagino como aqueles homens não devem ter olhado e dito assim, como isso aconteceu? Quando nós vivemos, ontem nós falamos que milagre não é para ser entendido, é para ser vivido. Quando você começar a viver o milagre de Deus na sua vida, você não vai entender de onde é que está vindo. Você só vai olhar e dizer assim, meu Deus está multiplicando, está acontecendo, está fluindo. Sabe, eu preguei para uma pessoa e essa pessoa aceitou a Jesus e de repente essa pessoa vai... E quando você vê, você vai estar vendo o milagre acontecer sem saber de onde ele veio. Como explicar 5 pães e 2 peixes? Alimentar 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Como explicar o milagre que Jesus fez naquele dia? A única coisa que pode explicar isso é quando nós vivemos por meio da nossa fé. Hebreus 11:1 diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Nós vamos viver o milagre de Deus, nós vamos ver o milagre de Deus na nossa vida, na vida das pessoas que nós amamos, experimentando isso pela fé. A nossa fé vai fazer nós enxergarmos todo o milagre de Deus na nossa vida. Quando eu conheci a ministra Márcia Alcântara, eu fui um homem de fé, irmãos. Sabe o que é a fé, gente? A fé é você trazer à existência aquilo que você não vê, mas que já existe, para você já existe. Quando eu conheci ela, eu comecei, via ser a mulher bonita, via essa aí, eu disse, meu Deus, acho que eu estou me apaixonando. E aí quando nós começamos a namorar, ela vinha de um relacionamento difícil, vinha de uma situação difícil. E eu dizia para ela assim, um dia, se você entender o que eu estou lhe falando, um dia eu vou ser o pai dos seus filhos. Um dia eu vou casar com você. Um dia eu vou ser o pai dos seus filhos. Um dia nós vamos estar em casa, nós vamos estar olhando para os nossos... Isso há alguns anos atrás. E esse exemplo eu trago para você, sabe por quê? Porque quando eu falava isso, eu tinha fé no meu coração. E eu tinha atitudes de fé que faziam ela entender que isso podia acontecer. E se você for lá na Rede Start agora, você vai ver o SK04 e o SK05, que são frutos dessa fé que eu tive. Eu trouxe à existência aquilo que não existia. Eu olhei para aquilo que eu queria que acontecesse, mas que não tinha acontecido ainda. E fui capaz de decretar com fé e trazer isso à existência. A fé é a certeza daquilo que você não vê, mas já existe. Em 2022, talvez você não consegue ver ainda a sua família completamente entregue aos pés de Jesus. Mas se você tiver fé, você vai trazer isso à existência. Talvez você não consegue ver aquelas pessoas do seu trabalho que são tão difíceis de serem convertidas, mas se você tiver fé, você trará à existência. Pastor Andrei Alves diz, um dia os seus pés irão pisar onde a sua fé já chegou. Um dia você vai pisar onde você já está chegando hoje. A oração que você está fazendo hoje, você pisará. E você precisa entender o que está escrito em João 15, versículo 5, a parte B. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Passa pela nossa fé, por nossas atitudes, por nosso entendimento, mas acima de tudo passa por estarmos com Jesus. Você não conseguirá fazer nada sem Ele.
O seu milagre não é apenas uma cura, como nós vimos aqui. Não é apenas uma virada financeira, como nós vimos aqui também. Não é apenas uma virada ministerial, como nós vimos aqui também. O seu milagre, ele é uma presença. O seu milagre é a presença de Jesus. Para nós finalizarmos, o bispo Márcio Meira, ele diz assim: quando você atrair a presença de Jesus, a prosperidade e o milagre do céu acontecerão na sua vida. Que em nome de Jesus hoje seja uma manhã que você vai atrair a presença de Jesus como você nunca atraiu. Que a sua fé ela possa chegar ao céu e ela possa fazer você viver aquilo que você nunca viveu. Que nós possamos ficar de pé e acelerarmos rumo ao nosso destino, porque o futuro que Deus tem para nós já está nos aguardando. Amém?